Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Um Shalom Shabbat, um feliz sábado a todos. Só vou ajeitar aqui só um minutinho. Pronto. O tema de hoje, ele é um tema muito importante. É sobre assídia. Vamos ver o que o dicionário fala sobre esse tema. Vamos ver o que a teologia fala sobre esse tema. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Vamos iniciar. Bom, significado de acordo com o dicionário, né? Substantivo feminino, condição de quem está desanimado, mental e fisicamente abatido, indiferença, abatimento, torpor, desânimo ou falta de vontade, preguiça, frouxidão, tristeza excessiva, depressão, melancolia. Já a psicologia diz que é uma alteração mental que leva alguém a permanecer no estado de desânimo, abatimento ou tristeza. E a etimologia da palavra vem da origem assídia, né, que é do grego, que é akédia. Agora, vamos ver o que a teologia fala sobre isso. Estado espiritual de tristeza e apatia profunda, que vai além da preguiça, caracterizando-se pela falta de vontade, desânimo e indiferença em relação aos deveres, especialmente os espirituais, e as coisas que trazem verdadeiro bem ou alegria. O termo vindo do grego akédia, falta de cuidado, foi usado pelos primeiros monges cristãos para descrever uma espécie de melancolia e torpor, mas também associado à depressão e à procrastinação, sendo um dos 7 pecados capitais. Então, segundo alguns estudiosos teólogos, tá? Só agitar aqui, pronto. A pessoa que tem uma tristeza profunda, que ela está abatida, que ela está fisicamente cansada, psicologicamente cansada, para eles, para essas pessoas, para alguns, é um pecado capital. Isso é um erro grave da teologia ou desses pensadores. Por quê? Porque é natural você cansar. É natural você chegar de um trabalho missionário, ou quem sabe da sua vida cotidiana, você sentar, fazer assim, meu Deus, eu não aguento mais. É normal. Onde isso é pecado? Então, mais uma vez, esses pensadores cristãos não conhecem a Deus. A teologia que alguns defendem desse termo não conhecem a Deus. Então quer dizer que se eu chegar desanimado, chegar cansado, falar, meu Deus, não aguento mais, e agora? Ou então a pessoa estiver doente, a ponto de ter depressão, Deus vai levar isso como um pecado? Jamais, irmão. É por isso que tem muito pregador aí falando muita besteira, dizendo que depressão é isso, é aquilo, é aquilo. E ainda tenta dizer que depressão é falta de Deus, que eu já vi alguém falando, várias pessoas falando sobre isso. Várias, não foi uma, duas. Agora, vamos ver como a Bíblia dá exemplos de pessoas que passaram por isso e o que realmente Deus se mostrou ou se manifestou, vamos dizer assim, em relação a isso. Nosso primeiro caso é o querido profeta Elias. Eu tenho muito apreço pelo profeta Elias. Acho que quando eu estiver no céu, eu vou querer apertar a mão desse homem. Esse homem tem muita coisa a nos ensinar se você for estudar a história dele com mais detalhe. Bom, 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 11 dizem assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Nós percebemos nesse momento que Elias achava que ele estava sozinho e além de estar sendo perseguida pela mulher do rei, que jurou tirar sua vida. Por quê? Porque Elias não se curvou à falsa adoração ou à idolatria. Então, Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, é, segundo a minha opinião, um homem incrível, usado por Deus, simplesmente cansou. Ele ficou desanimado, ficou abatido, ficou a ponto de entrar numa caverna, ele se afastou de tudo. Elias estava claramente cansado, abatido de tudo. Ele era um ser humano. Em nenhum momento a Bíblia diz
Olha, quem está com Deus vai aguentar tudo igual um super-homem. Não. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E este estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que entender a Escritura. Versículo 10. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirá-lo. Né? Então nós percebemos aqui que Elias cansou. Ele estava batido, estava triste, angustiado. E quantos de nós, irmãos, fazemos o trabalho missionário, abrimos a Bíblia, explicamos a Bíblia, Bíblia na Bíblia e parece que não tem efeito nenhum? É exatamente os mesmos sentimentos que você tem, que eu tenho. Talvez não chegue ao nível do profeta Elias, mas é o mesmo sentimento, é a mesma dor. Essa que é a parte interessante. E aqui você está percebendo que Deus não está acusando Elias, que Deus não está falando nada para Elias. O que, que tu está fazendo aí, Elias? Deus está tendo um diálogo normal. Ele quer saber. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei. Mas Deus gosta do diálogo. Deus, ele ama dialogar com a gente. Veja a humildade do nosso Deus. Versículo 11. E Deus lhe disse: Sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Primeira Reis, versículo 19, versículo 12 a 15. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? 14. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busca a minha vida para me tirarem. 15. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Então, o que, que nós percebemos aqui? Que quando Elias estava cansado, desgastado, Deus não chegou de maneira dura com Elias. Como assim? Deus não disse para Elias: Você está em pecado. Deus entendeu Elias. E se você for continuar lendo a história, Deus consolou. Não, Elias, tem 400 profetas que não se renderam. Procura Eliseu. Então é exatamente isso. Não é errado estar cansado fisicamente, não é errado, irmão. Entenda isso de uma vez. Faz parte da vida. Infelizmente. Tem dia que até eu tô cansado. Ultimamente estou passando por tanta dificuldade, alguns problemas aí, que até eu tô cansado. Não sei se vocês percebem, mas eu tô cansado. E é justamente esse ponto. Faz parte da nossa vida cristã. Então temos que continuar lutando porque Deus irá nos ajudar. Assim como ele fez com Elias. Nosso segundo profeta, Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 14 a 18. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um menino, alegrando-se com isso grandemente. Você já amaldiçoou seu nascimento? Você consegue imaginar a dor de Jeremias? É difícil, né? Você ter tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor. Ah, eu nem queria ter nascido. Quando você fala isso, você está amaldiçoando seu dia de nascimento. Não deixe de ser. E tá tudo bem, irmão. Você não é super-herói. Eu não sou super-herói. Eu tô aqui gravando esse vídeo e a Bíblia diz que quando nós pregamos é pra gente. Eu tô quase chorando aqui. Tô me segurando. Porque eu também tô passando por umas lutas aí difíceis. E eu sei que Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar nessas lutas. Mas isso aqui é uma coisa muito, muito importante você saber. Você está passando por dificuldade. Achegue-se diante de Deus, se derrame para Ele.
Deus vai ter o maior prazer em te ouvir. Deus vai ter o maior prazer em te ajudar. Bom, do jeito dele. Isso aqui é muito importante você ter isso em mente. Versículo 16. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou na madre? Assim minha mãe não teria sido minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que os meus dias se consumam na vergonha? Por que Jeremias estava passando por isso? Porque ele pregava, levava a mensagem de Deus e ninguém acreditava. Jeremias enfrentava o sistema religioso. Jeremias enfrentava os falsos pastores, os falsos líderes, aqueles que se diziam de Deus. E tudo acontecia com ele. Desculpa, com Jeremias. Tudo acontecia com ele. Prisão para cima. Tem um momento que a pessoa cansa. Aí você pode falar assim: ah, mas Leone, ele é enviado de Deus. Sim, mas ele é humano. Você que passa por uma dificuldade, que você está no limite, é exatamente como Jeremias ficou. E tudo bem. É tudo bem, irmão. Deus é maravilhoso. Ele nos permite ficar assim. A gente não pode ficar assim e pecar. Não podemos confundir isso. Mas ele nos permite ficar assim. Até quando estivermos no céu com ele, ao lado dele. Nosso foco é esse. Nosso terceiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus o Pai fez seu Filho, Senhor e Cristo, e nosso maior exemplo, e também a imagem visível do nosso Deus. Lucas 22, 40 a 44, 42. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, Jesus, o nosso maior exemplo, ficou abatido, ficou triste, chorou. Por quê? Porque Deus estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer. Mas olha o que ele cola. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Não estou dizendo que é fácil passar por dificuldade, que é fácil passar por problema. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos continuar crendo em Deus. Ah, mas está difícil. Eu sei. Eu também sou humano. Passo por coisas que para mim até hoje são difíceis de engolir. É, coisas que tu passa assim, meu Deus do céu. E tu olha assim, só Deus para dar força. Igual imagina, irmãos, muitos cristãos ou não cristãos, devotos, assim, sinceros, que perderam filhos, que perderam pessoas queridas e até hoje não conseguiram levantar. A perda de um ente querido faz isso também. Faz isso. Então, nós temos que ter esse sentimento com essas pessoas. Nós temos também que entender isso. Lucas 22, 43 a 45. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Jesus precisou ser consolado. Imagina a gente, irmão. Espero que essa pregação esteja consolando você. No fundo da minha alma, eu espero. 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Acho que eu e você nunca chegamos a esse tal ponto. Nunca chegamos. Mas Deus sempre nos consolará. 45. E levantando-se da oração, veio para seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Pesado, né? O nosso próximo profeta é Jonas. Nesse momento, Jonas estava um pouco revoltado por causa da justiça própria. Perceba que cada um, né, ele passa por uma dificuldade, passa por uma situação, mas tem uma característica. Jonas aqui estava com raiva, porque Jonas queria a justiça dele. Vamos aprender? Jonas 4, de 8 a 10. E aconteceu que,
Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da bobodeira? Ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Olha como o cara estava ousado aqui, com raiva. E disse: Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. É, alguns estudiosos acreditam que os ninivitas eram extremamente violentos. Era uma sociedade muito complicada. E eles não tinham a noção espiritual do que era certo e errado. Então Deus lhe deu uma chance para os ninivitas. Nós percebemos que Jonas não gostava dos ninivitas pelas ações descritas no livro de Jonas. Não queria ir. Aí ficou com raiva quando eles se arrependeram. Então nós percebemos isso. Então Jonas, ele ficou irado, ele ficou irritado. Ou seja, ele ficou alterado. Por quê? Porque ele queria que fosse feita a justiça dele, queria que fosse feito o que ele achava que era para ser feito. Aí você pensa assim, mas peraí, Jonas não entrou numa depressão? Verdade, você tem razão. Mas Jonas ele entrou num grau que ele acabou perdendo a razão. Ele acabou perdendo a noção do que era certo e errado. Um profeta se irritou e perdeu a noção do que é certo e errado. Porque para ele os ninivitas tinham que ser totalmente naquele período, né? Tinham que seguir o juízo. Aí Deus fala: como é que eu vou lançar o juízo sobre um povo que não sabe a diferença da esquerda, da direita, do certo e do errado? Então, um homem que conhece a Deus, que tinha intimidade com Deus, ele tinha um certo rancor, um certo problema com um determinado povo. E quantos de nós estamos assim? Quando nós temos uma rixa com alguém, às vezes pessoal, não estou falando que você chega a odiar alguém, mas a pessoa te prejudicou, a pessoa tentou destruir tua imagem, alguma coisa ela fez. Te acusou injustamente de algo. Muitas pessoas já perderam emprego por perseguição. E você guarda aquilo. E você fala assim: não, mas Deus tem que fazer isso com aquela pessoa. Será que Deus quer fazer isso com ela? Ou Deus quer que ela se arrependa? É isso que nós temos que ter em mente. É normal você ficar chateado? É. É normal você ficar irado? É. Mas não peque, irmão. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não estou sendo hipócrita aqui. Eu já fui perseguido por inveja. De uma maneira tão. Você não tem noção do que eu passei. Eu fiquei com raiva? Fiquei. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu não vou mentir para os irmãos. Fiquei chateado? Fiquei. Falei besteira? Falei. Falei. Abrindo o coração para os irmãos. Mas depois eu fui perceber que eu estava errado. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou ser humano. E como muito eu estudei a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia e Deus ia mudando meu coração. Não é assim. Não fale isso. Não pense desse jeito. Até que chegou o momento do perdão. E quantas pessoas não conseguem perdoar? Isso é muito forte. Nosso próximo exemplo, o apóstolo Paulo. Segundo Coríntios, capítulo 1, 7 e 8, dizem assim: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Ou seja, a igreja de Coríntios ajudava muito Paulo nas aflições, dificuldades. Aqui não diz as dificuldades nem o grau delas, pelo menos no versículo 7. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos veio da Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, tiveram ameaça até de morte. Aí você fala assim, Leone, mas a Bíblia diz que Deus não dá nada que nós não podamos suportar. Exatamente. Mas para Paulo, aquilo foi tão elevado que ele achou que não ia aguentar. Se Paulo sofreu uma aflição tão grande que ele achou que ele ia perder a vida, imagina a gente, irmão. E Deus estava com Paulo, e Paulo foi salvo. Devemos ter essa mesma certeza. Agora, nosso grande amigo Jó.
No céu também eu vou apertar a mão desse rapaz aí. Pensa num cara diferenciado, irmão. Jó capítulo 3, versículo 7 a 9. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o meu pranto. Escureceram-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva. Nesse momento, Jó havia perdido a família, a casa e os filhos. E todos os bens, né? Porque os bens eram animais. E ele começou a lamentar. Começou a lamentar. Ele ficou triste. Ele não fez voz de júbilo. Ah, mas a Bíblia diz que em tudo dá graças. Concordo? Concordo, mas você pode ficar triste. Você pode ficar abatido. Você pode. Só não pode pecar. Essa é a diferença. Versículo Jó 3, versículo de 10 a 12. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que não receber os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? A dor de Jó foi tão grande, a injustiça que Jó sentiu foi tão grande que ele preferiu morrer, que é o terceiro ponto de hoje. Quantos nós passamos por injustiça, acusado injustamente, perseguido, difamado, caluniado por invejosos, por pessoas que não conhecem a Deus, mas acham que estão salvos. Pessoas que pregam errado, mas acham que estão salvos. É isso aqui que Jó está sentindo. Jó perdeu tudo. Tem gente que foi perseguida a ponto de perder tudo. E tem gente que literalmente perdeu tudo. Tem o direito de se queixar? Tem. Tem o direito de ficar triste? Tem. Tem o direito de chorar? Tem. Deus compreende. Só não pode pecar quando tá só não pode pecar. Você tem que tomar esse certo cuidado, esse limite. Jó 3,13. Porque já agora jazeria e repousaria. Dormiria e não haveria repouso para mim. Ou seja, tem muitas vezes passamos por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, que nós, naquele momento, Deus me leva. Senhor, não aguento mais, não dá mais, perdi o chão, pode levar. Quantas pessoas, por dificuldade, já pensaram até em tirar a própria vida? Quantas, irmãos? Mas graças a Deus, aqueles que conseguiram suportar, ficaram. Aí você pergunta, e aqueles que fizeram isso? Deus irá julgá-lo. Se ele vai para onde ou não vai, eu não sei. Deus irá julgá-lo. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos cada dia mais estar com Cristo, estar em Deus através de Cristo, mesmo com as lutas, com as dores e com as dificuldades. Deus abençoe, um ósculo santo a todos. Até nosso próximo encontro.